E Jesus, quando foi batizado, saiu imediatamente da água, e eis que os céus se abriram para ele, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. E eis que uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Tentamos imediatamente aprender a primeira lição do texto, que se refere à cooperação da Trindade na questão da nossa salvação. Há alguns que parecem supor que Jesus Cristo é o nosso Salvador, como exclusão de Deus o Pai e de Deus o Espírito Santo. Mas esta é uma ideia muito errônea. É verdade que somos salvos pelo precioso sangue de Cristo, mas é igualmente verdade que Deus Pai e Deus Espírito Santo tiveram sua parte na grande obra da nossa salvação. Para que não caiamos no erro em que alguns foram enredados, aprove a Deus dar-nos logo no início do ministério público de Cristo uma indicação muito clara de que ele não veio sozinho e que não empreendeu a obra da nossa redenção à parte das outras pessoas adoráveis da sempre bendita Trindade. Procurem imaginar a cena que o nosso texto descreve. Ali está Jesus Cristo, que acaba de ser batizado no Jordão por João. E João dá testemunho de que ele é o Filho de Deus, porque o sinal do céu que ele havia sido convidado a esperar foi dado. João capítulo 1, versículo 33. À medida que Jesus sai da água, o Espírito de Deus desce sobre ele em uma forma visível, na aparência de uma pomba, e repousa sobre ele. João diz que estava sobre ele. João capítulo 1, versículo 32. Como se o Espírito fosse daí em diante seu companheiro contínuo. E verdadeiramente foi assim. Ao mesmo tempo em que a pomba desceu e repousou sobre Cristo, ouviu-se uma voz do céu dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Esta foi a voz de Deus, o Pai, que não se revelou em forma corporal, mas proferiu palavras maravilhosas como os ouvidos mortais nunca haviam ouvido antes. O Pai revelou-se não aos olhos como o Espírito fez, mas aos ouvidos, e as palavras que ele proferiu indicavam claramente que era Deus, o Pai, dando testemunho de seu Filho amado. De modo que a entrada de Cristo em seu ministério público na terra foi a oportunidade escolhida para a manifestação pública da união íntima entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, pecador, de hoje em diante, se você nunca fez isso antes, pense com humildade, reverência e amor em todas as três pessoas da Santíssima Trindade em unidade. Abençoe o Filho de Deus por se tornar homem para que ele possa nos redimir da destruição. Ele deixou sua glória no céu e foi feito à semelhança dos homens para que pudesse sofrer em nosso lugar como o Cordeiro da Páscoa de Deus e para que pudéssemos nos abrigar sob seu sangue aspergido e assim escapar da espada da vingança. Você sabia que quando Cristo foi batizado, ele deu, por assim dizer, uma imagem de sua grande obra de redenção? Ele disse a João: assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus capítulo 3, versículo 15. Pelo que entendo, não que ele cumpriu toda a justiça ao ser batizado, mas que seu batismo foi uma imagem ou emblema do cumprimento de toda a justiça. O que foi feito com Cristo quando ele foi batizado? Ora, primeiro, ele foi considerado como alguém que estava morto e, portanto, foi sepultado sob as águas do Jordão. Ele assim expôs, através de um símbolo muito significativo, o fato de que ele veio à terra para ser obediente até a morte, até mesmo a morte de cruz, e que no devido tempo ele realmente morreria e seria realmente sepultado, como agora ele estava submerso sob a onda sedente em um enterro metafórico. Mas o batismo não consiste apenas em mergulhar a pessoa na água. É preciso retirá-la. Caso contrário,
ele seria afogado e não batizado. Assim, o Salvador, quando se levantou da água, apresentou sua própria ressurreição. Pelo seu batismo, ele disse figurativamente: morrerei pelos meus pecados, morrerei pelos pecadores, ressuscitarei pelos pecadores e voltarei ao céu para interceder pelos pecadores. Minha morte eliminará suas ofensas e minha ressurreição completará sua justificação. Ide, vós que ansiais pela salvação, e pela fé olhai para o Salvador morrendo na cruz do Calvário. Veja-o sepultado no túmulo de José, veja-o ressuscitar no terceiro dia, e depois de 40 dias, veja-o ascender ao céu, levando cativo o cativeiro. Sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão, estes são o cumprimento de toda a justiça, e é por meio deles que você deve ser salvo. Não é o fato de você ser batizado que pode salvá-lo. É Cristo sendo batizado por você com aquele batismo de sangue, quando ele derramou sua alma na morte para que você pudesse viver para sempre. Não é o seu sofrimento, mas o sofrimento dele que vale para a sua salvação. Não é o seu ser ou o seu fazer que é o segredo da bênção, mas é do seu ser e do seu fazer que você deve depender para tudo. Confie em Jesus Cristo e você encontrará a salvação nele. Agora, quero que você olhe com olhos humildes e gratos para Deus, o Espírito Santo. Você se lembra de como Jesus Cristo aplicou a si mesmo as palavras que leu na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. Foi o Espírito de Deus quem deu sucesso ao ministério de Jesus Cristo. E se você, querido amigo, deseja ser salvo, somente o Espírito Santo pode tirar de você o coração de pedra e dar-lhe um coração de carne. Rogo-lhe que pense com santa reverência naquele ser poderoso e misterioso que trabalha nos corações humanos e os molda de acordo com a vontade de Deus. Por natureza, você é espiritualmente cego e somente o Espírito de Deus pode lhe dar visão espiritual. Mesmo a obra de Cristo na cruz não tem valor para você, até que o Espírito Santo tome as coisas de Cristo e as revele a você. Você deve olhar para Cristo, ou ele não o salvará. Você deve confiar em Cristo. O seu precioso sangue não será aplicado a você. Mas você nunca olhará para ele ou confiará nele, a menos que o Pai, que o enviou, o atraia a fazer isso pelo seu Espírito operando eficazmente em você. Quando pensamos e falamos do Espírito Santo, sentimos sempre como se devêssemos tirar os sapatos, pois onde estamos é peculiarmente sagrado. Você se lembra de quão solenemente Cristo nos adverte sobre as consequências de até mesmo falar contra o Espírito Santo. Todo aquele que dizer alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas todo aquele que falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Mateus capítulo 12, versículo 32. Sempre que mencionarmos o nome do Espírito Santo, façamo-lo com santo temor e reverência, lembrando que é o Espírito que vivifica, é o Espírito que instrui, é o Espírito que santifica, é o Espírito que preserva, é o Espírito que nos torna aptos para sermos participantes da herança dos santos na luz. Portanto, ao sempre abençoado Espírito de Deus, bem como ao bem-amado Filho de Deus, sejam glória e honra, louvor e poder para todo sempre. Com igual reverência e igual admiração, pensamos também em Deus Pai. O que o Pai diz aqui a respeito de Cristo? Primeiro,
ele o chama de seu filho. Tem havido muita controvérsia sobre como Cristo pode ser igual ao Pai e igualmente eterno, e ainda assim ser o Filho do Pai. Este é um grande abismo que você e eu, queridos amigos, faremos bem em não nos intrometer. Costumamos falar de Cristo como Filho do Pai por meio do que é chamado de geração eterna. Confesso que há aqui um mistério que não consigo compreender nem explicar, mas como o Pai o chama de seu Filho, acredito sem hesitação que ele é o que as Escrituras constantemente o chamam de o Filho de Deus. Em nosso texto, descobrimos que o Pai não apenas chama Cristo de seu Filho, mas ele diz: "Este é o meu Filho amado". Que amor maravilhoso deve haver no coração de cada uma das pessoas divinas da Sagrada Trindade para com cada uma das outras. Quão abençoadamente eles devem olhar uns para os outros com benignidade e complacência divinas. Nunca poderia haver qualquer diversidade nos seus interesses, pois eles são um em coração, um em propósito, um em todos os aspectos, assim como Jesus disse: "Eu e meu Pai somos um". Agora, pecador, o ponto para o qual quero direcionar especialmente seus pensamentos é este: que Deus não apenas chama Cristo de seu Filho e de seu Filho amado, mas que ele diz que está satisfeito com ele. E isso diz respeito a você no sentido de que, se você estiver tão unido a Cristo a ponto de ser um com ele, Deus também ficará satisfeito com você por causa de seu querido Filho. Mas pode um pecador agradar a Deus? Não em si mesmo a parte de Cristo, mas todos os que estão em Cristo são aceitos no amado. Efésios capítulo 1, versículo 6. Seu Pai está tão satisfeito com ele que todos os que ele representa agradam a Deus por sua causa. Mas, pergunta alguém, como posso estar em Cristo? Meu querido amigo, se você é um dos escolhidos do Senhor, você já está em Cristo no propósito eterno de Deus. Mas a maneira pela qual você deve entrar experimentalmente em Cristo é pela verdadeira fé nele. Confiar em Jesus é estar em Jesus. Confiar no sacrifício expiatório de que Cristo é ser um com Cristo. A fé é o vínculo que une o Cristo em quem acreditamos e aqueles que nele acreditam. Se você realmente confia em Cristo, Deus considera você como parte do corpo místico de Cristo. E ele está muito satisfeito com você por causa de Cristo. Assim, então, você tem um filho sofrendo por você, o Espírito aplicando a você o mérito de seu sacrifício expiatório, e o Pai satisfeito com você porque você está confiando em seu Filho amado. Ou, para colocar a verdade de outra forma, o Pai dá o grande banquete do Evangelho, o Filho é o banquete, e o Espírito não apenas traz os convites, mas também reúne os convidados ao redor da mesa. Ou, para usar outra metáfora, Deus Pai é a fonte da graça, Deus Filho é o canal da graça e Deus Espírito Santo é o cálice do qual bebemos da corrente que flui. Eu gostaria de poder realmente fazer você ver Jesus Cristo parado à beira do Jordão, quando ele saiu da água depois de ter sido batizado por João, e o Espírito de Deus descendo e iluminando ele, e que eu pudesse fazer você ouvir a voz do Pai dizendo: "Este é meu Filho amado em quem me comprazo". Se eu pudesse fazer isso, tudo o que teria a acrescentar seria a mensagem de João: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo". A vida eterna para todos que verdadeiramente olham para ele pela fé. Amados amigos, aqui vocês têm a Trindade, e não há salvação fora da Trindade. Deve ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, disse Cristo, e o Pai tem todas as coisas. Eles sempre foram seus, eles ainda são seus, eles sempre serão seus, e eles não podem se tornar nossos até que mudem de propriedade, até que Cristo possa dizer: "Todas as coisas que o Pai possui são minhas".
pois é em virtude do caráter representativo de Cristo como fiador da aliança que todas as coisas do Pai são passadas para o Filho, para que possam ser passadas para nós. Agradou ao Pai que nele habitasse toda a plenitude, e da sua plenitude todos nós recebemos. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Mas ainda assim, somos tão estúpidos que, embora o cano esteja ligado à grande fonte, não conseguimos alcançá-los. Somos coxos, não podemos alcançá-lo. E entra a terceira pessoa da unidade divina, sim, o Espírito Santo, e recebe das coisas de Cristo e depois as entrega para nós. Portanto, realmente recebemos, por meio de Jesus Cristo, pelo Espírito, o que há no Pai. Dê-me um evangelho com a Trindade e o poder do inferno não poderá prevalecer contra ele.